Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos iniciando a segunda semana do nosso seminário. E como nós sabemos, o domingo é sempre reservado à meditação da liturgia do dia, do Evangelho do dia. O domingo é o dia do Senhor, é o dia sagrado. Portanto, em todo o nosso projeto, nós sempre reservamos o domingo para meditar aquilo que a igreja nos diz que é para ser meditado, ou seja, o Evangelho do dia. E o Evangelho de hoje é Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. É um Evangelho que nos aproxima já do final do ano litúrgico. No próximo domingo, estaremos já celebrando o domingo de Cristo Rei. É o último domingo do tempo comum desse ano. Aí no outro domingo nós iniciaremos, lá no dia 29, o novo ano litúrgico. Então, no Evangelho de hoje, o Senhor já nos encaminha para as realidades futuras, né? Para aquilo que será na parousia, na vinda de Jesus. Mas não é só um evangelho que aponta para um futuro da volta de Jesus, da vinda de Jesus. É o evangelho que aponta para a vinda de Jesus que acontece na nossa história, na nossa vida. E aqui a gente fala da morte. Jesus virá um dia, diz o catecismo, diz a nossa profissão de fé. Mas antes que Jesus venha no final de tudo, muitos de nós recebem a visita, a vinda de Jesus na vida pessoal. É o que nós chamamos de morte. É essa vinda de Jesus. E o Evangelho de hoje vai nos indicar um pouco dessa realidade da vinda de Jesus na nossa vida pessoal e da vinda de Jesus de modo universal, escatológico, quando ele voltar, quando ele vier na sua glória no final dos tempos. Vamos ler o Evangelho. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Os talentos aqui, a gente poderia traduzir por moeda. Talento era o nome da moeda da época. Às vezes a gente pensa que são talentos, dons, né? Mas também pode ser entendido como dom, como aquilo que o dono da vinha, o dono dos bens, né, doa, aquilo que Deus nos doa, aquilo que Deus nos dá, aquilo que é de Deus, mas que Ele coloca em nossas mãos. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fez-los produzir e ganhou outros 5. Multiplicou, dobrou. Do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Também colocou para dobrar, né? Trabalhou com os talentos e lucrou. Mas o que recebeu apenas 1, foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes conta. O que recebeu 5 talentos, aproximou-se e apresentou outros 5. Então ele lhe disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco,
eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também disse: Senhor, confiaste-me os 2 talentos, eis aqui os 2 outros que lucrei. Disse-lhe seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e a minha volta receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe este talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem, terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que tem. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um evangelho muito rico, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho muito rico. Vamos tentar meditar brevemente sobre os pontos essenciais. Primeiro, vamos pensar quem é esse Senhor. Esse Senhor é Jesus Cristo. Então, esse Senhor é Jesus. É Deus, né, que se manifesta a nós a partir do seu Filho, Jesus Cristo. Mas também é o Pai do céu. Esse Senhor é Deus. Né? Esse Senhor é Deus. Deus Pai que nos deu a vida, esses talentos, essas moedas, é a vida da gente, a nossa vida pessoal. E é aquilo que Deus nos dá. Também pode ser aquilo que o Espírito Santo de Deus nos cumula, os dons, os carismas que Deus nos dá. Também é a vocação de cada um de nós. É o chamado pessoal que Deus nos dá. É a missão que Deus nos dá, a missão de professor, de médico, a missão de pai, a missão de mãe, né? A missão de ministro. É o chamado que Deus nos faz. Então, esses talentos, sintetizando, pode representar a vida, a vocação, a missão da gente. Pode representar os dons e os carismas que o Espírito Santo nos dá. As exigências da vida. Né? Aquilo que está na nossa mão é que deve ser feito. Aquilo que realmente deve ser realizado por nós, não pelos outros. Aquilo que Deus espera da gente. É isso tudo que os talentos representam. É o que Deus nos confia. É interessante notar que Deus confia a cada um de acordo com sua capacidade, segundo a capacidade de cada um. Veja, o amor de Deus, ele é pessoal. E Deus sabe do que cada um é capaz. Não é que um é melhor do que o outro, mas é que alguns podem mais do que o outro, de acordo com os dons que Deus deu. Deus é o Criador e Ele conhece. Uns podem mais, outros podem menos. O fato é que não sou eu que digo que posso, que não posso. É Deus que me dá. Né? Cada um de nós recebe uma missão da mão de Deus, da própria mão de Deus, e deve cumprir essa missão. E ninguém pode dizer que não, a minha cruz é maior, eu não consigo, eu não aguento. Não, porque se você recebeu da mão de Deus, você consegue. Tudo que Deus te deu para fazer como missão, você consegue fazer. E se você não faz, você se enquadra nesse quadro do servo mau e preguiçoso.
É por preguiça que a gente não faz. E essa preguiça aqui não é só aquela preguiça que a gente tem de eu não quero fazer, hoje eu estou cansado. Não, é diferente, é uma preguiça que leva você a se acomodar. Quem recebeu 5 entregou 10, quem recebeu 2 entregou 4. E não importa se você fez 10 ou se você fez 4. O importante é o que você entrega. Né? Cada um trabalhou e dobrou aquilo que era de Deus. E entregou ao patrão, entregou a Deus. Devolveu o que era dele. A vida é nos dada como um presente, mas não é nossa. Não é uma coisa que a gente tem que embrulhar. A vida é de Deus, a gente não pode ser acomodado, a gente tem que se desenvolver, fazer multiplicar os dons de Deus. Estar na igreja não é só ficar rezando, não é aquela coisinha triste. Não, estar na igreja é você ser feliz. Ser cristão é você ser feliz nesse mundo. Trabalhar, viajar, passear, se divertir. Ser cristão é tudo isso. Ser cristão não é aquela coisa só de altar, de reza, de joelho. Ser cristão é no dia a dia, você está vivendo normalmente, como qualquer um. Numa festa, num bar, com um amigo, com um filho, com um pai, com a mãe, com o marido, com o esposo, com o irmão, com o vizinho. Isso é ser cristão. Não posso ouvir essa música, não posso fazer. Não existe isso que não posso, não posso. O que não pode é guardar os dons de Deus. Isso é o pecado. O pecado é guardar os dons de Deus. E por que que o homem guarda? Porque ele desconfia de Deus. Ele diz, eu sei que tu és um homem exigente, que colhes onde não semeias e recolhes onde não espalhas. Ele é como Adão, ele representa aqui Adão. O que Adão faz? Adão duvida de Deus. Será que Deus está enganando a gente? Será que de fato esse fruto que ele proibiu é porque não tem uma coisa ali escondida, um segredo que vai nos tornar mais felizes e Deus está enganando a gente, negando isso para nós? Ou seja, Adão ganhou tudo da mão de Deus. Deus fez tudo, entregou na mão dele. Agora Deus diz que só dessa árvore você não pode comer e Adão acha ainda que Deus está enganando. Isso é vaidade, é orgulho, isso é ingratidão. Né? Deus criou, deu tudo a ele, tudo na mão dele, ele ainda diz que Deus está sendo mentiroso. Lembra que tem uma passagem do Evangelho que diz que, aliás, desculpa, uma passagem da carta de São Paulo que diz assim, se nós dizemos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. É o que Adão faz. Adão diz que Deus está mentindo. Não, Deus está enganando a gente. Adão diz que a palavra de Deus é mentirosa e Adão desconfia do amor de Deus. É isso que é o pecado. Pecado não é só uma coisa que você faz, não. Pecado é desconfiar da palavra de Deus. É desconfiar de que o que Deus faz é bom, de que o que Deus nos pede é o melhor. Desconfiar de que nós podemos ser fiéis a Ele. Serve mal e preguiçoso. Por quê? Porque você achou que você não podia. Você teve preguiça de se esforçar. Jesus disse que só os violentos entram no reino. Precisa violência, mas não uma violência no sentido de ofender, matar o outro, mas a violência consigo mesmo, ser corajoso, ser forte, ser valente, como São Paulo diz, combater o bom combate da fé. Quem é preguiçoso não consegue ser fiel a Deus. Quem é preguiçoso esconde os talentos, tudo está reclamando, tudo está murmurando. Eu não posso, eu não consigo, o outro é melhor, o outro é mais bonito, o outro é mais inteligente, o outro tem uma casa melhor, o outro isso, o outro aquilo, e esquece de colocar para frutificar o dom que Deus deu. Tem muita gente pobrezinha, que nasceu pobre, como a gente diz, pobre de marredeci, e economicamente foi se desenvolvendo. Aí de repente
Começou a trabalhar, comprou uma moto, depois comprou um carrinho, depois comprou uma casinha, né? Casou, teve seus filhos, conseguiu com esforço colocar seus filhos para estudar. Ou seja, que nem todo mundo consegue isso, mas alguns conseguem. Eu sou professor e trabalho com adultos. Eu vejo o esforço de meus alunos de educação de jovens e adultos, que depois de adultos, depois de terem filhos, de trabalho, de terem viajado, voltado, eles voltam para a escola com 40, 50 anos, estão lá estudando de novo. E diz, professor, eu tenho vergonha, mas não tem que ter vergonha. Ele está ali tentando desenvolver os dons que Deus deu. E ele sabe que para alguns estudar é uma opção para se desenvolver. Mas outros ficam ali com preguiça e começam a beber compulsivamente. O problema não é a bebida, o problema é a compulsão. É porque você está bebendo. Por que você está bebendo tanto? Por que você está enchendo a cara todo dia? E aí você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais cuidar dos seus filhos, você não consegue mais cuidar da sua família pela bebida, pela cachaça. Começam a usar outras drogas. Começa a tomar remédio controlado para dormir, porque não consegue gerir as próprias dores, as próprias emoções, porque ficam reclamando de tudo, murmurando, se sentindo pobrezinho, se sentindo coitadinho, se sentindo a última pessoa do mundo, pobrezinho. Todo mundo tem que ter pena. Esse homem olha para Deus e quer que Deus tenha pena dele. Eu sou tão pobrezinho, recebi apenas um. E eu sei que tu és tão exigente, então eu tive medo. Eu tive medo. Senhor, eu pequei porque eu tive medo. Senhor, eu pequei porque é porque eu sou fraco mesmo. Não, Deus deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Deus já sabia que aquele homem era fraco. Deus já sabia que aquele homem era medroso. Deus já sabia que aquele homem era preguiçoso. Deus já sabia que aquele homem era mau. Mas ele poderia se tornar bom. Ele poderia se tornar corajoso. Ele poderia ser valente, ser guerreiro. Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. E olhe, esses dons são dados na vida. Quando a gente nasce, a gente pode ser qualquer coisa, porém, ao longo da vida, a vida vai nos dando coisas, vai nos dando oportunidades. E é a gente que vai catando as oportunidades. Aquele que é atento vai conseguindo aproveitar as oportunidades para vencer e ali fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma coisa que vem empacotada. Você nasceu para isso. Não, a vontade de Deus acontece no dia a dia. Talvez alguns, por exemplo, queriam ser freira e não foram ser freira e casaram. E agora, como casadas, podem ser felizes e podem desenvolver a vida. Outros foram ser padres, depois deixaram a batina e constituíram uma família. Acontece muito isso. E mesmo agora podem ser bons pais de família, felizes, e assim fazer a vontade de Deus. Alguns eram médicos, depois quiseram ser enfermeiro, depois foram ser professores. Acontece muito. Tinha uma professora que ela era economista, depois foi fazer psicologia, depois se tornou professora de psicologia. Muitas vezes na vida a gente muda de profissão, mas em cada uma dessas profissões Deus vai mostrando a vontade dele. A vontade dele é uma coisa que vem a nós a cada dia. É no dia a dia que a gente vai descobrindo o que Deus quer e como colocar para frutificar o dom de Deus. Mas aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode colocar os dons de Deus para frutificar, ou a gente pode enterrar os dons de Deus, a vontade de Deus. Veja, a vontade de Deus é naquilo que acontece na nossa vida. É o dia a dia que vai mostrando o que Deus quer. Não é uma coisa que a gente já nasce sabendo, não. A gente vai descobrindo no dia a dia. Jesus foi descobrindo que era filho de Deus, foi descobrindo que Deus tinha um projeto, até que ele descobriu que ia morrer na cruz. E foi fiel até o fim. E nós também devemos ir descobrindo Deus a cada dia, a cada instante, e ir buscando ser fiel. Até o fim. Ao final, todos recebem o mesmo prêmio. Não importa quem fez
mais 5, quem fez mais 2, todos recebem o mesmo prêmio. No reino de Deus não vale quem produz mais ou quem produz menos. O que vale é produzir de acordo com o que Deus deu. A vontade de Deus é algo que acontece na vida, é o que a gente vai descobrindo que é para fazer, é o essencial. Tem gente que faz aquilo que não é para fazer, faz aquilo que é do outro. Tem mãe que dá tudo para o filho e não deixa o filho se desenvolver. Por exemplo, a vontade de Deus é aquilo que eu, pessoalmente, devo fazer. É o essencial. Aí está a vontade de Deus. Ao final, todos recebem o mesmo prêmio. O prêmio é participar da alegria do Senhor. É o céu. Este é o grande prêmio. E esta é a santidade. Santidade é você fazer aquilo que Deus quer no dia a dia e depois participar da alegria do Senhor. Leia com calma a meditação de hoje, a orientação da oração, um livrinho que você já recebeu aí em PDF. Faça a sua oração e amanhã a gente se encontra de novo no segundo dia da segunda semana, deste seminário. Shalom do Pai para você.